Todos nós já ouvimos falar sobre o despertar da consciência e talvez alguns estejam nesse lugar agora, esse estado em que ganhamos um novo entendimento sobre a vida. Quando o véu das ilusões começa a cair, a verdade sobre como a realidade funciona se torna cada vez mais evidente. Mas poucos falam sobre o lado sombrio desse processo. Embarcar na jornada do autoconhecimento não é uma simples caminhada em direção à luz. Muitas vezes, é uma jornada pelas sombras. Quando decidimos despertar, não estamos apenas ascendendo a uma vida de bem-aventurança. Despertar significa abrir portas para partes de nós mesmos que escondemos ou ignoramos. Abrir-nos à consciência plena é como abrir um portal onde não só a luz, mas também a sombra nos aguarda. Atrás de cada insight, há uma camada oculta de nós mesmos. Atrás de cada revelação, um lado que evitamos olhar. Neste vídeo, exploraremos esse lado esquecido e desconfortável do despertar e por que é essencial abraçá-lo. Compreender o lado sombrio da jornada não se trata de fugir da verdade, mas de abraçar a experiência humana em sua totalidade. Há uma ideia, quase um mito, de que o despertar da consciência é como um feitiço mágico que resolve todos os nossos problemas. É a promessa de uma vida plena, livre de sofrimento, um estado de paz ininterrupta, onde finalmente nos encontramos. Para muitos, o despertar parece um lugar de descanso, de alívio, onde as dores do mundo não nos alcançam mais. Mas essa é a primeira armadilha do despertar, e ela é tão sutil quanto poderosa. Esse tipo de pensamento nos leva a acreditar que só precisamos alcançar uma certa frequência ou estado de iluminação para que tudo se dissolva. É uma visão sedutora, que promete alívio e transforma o despertar em um produto a ser consumido na busca por uma paz instantânea. A verdade, no entanto, é que o despertar tem menos a ver com escapar da dor e mais com vê-la com novos olhos. É menos sobre eliminar problemas e mais sobre aprender a coexistir com eles em sua essência, sem fugir ou ignorar. Esse é o primeiro ponto de desilusão para muitos. Perceber que o despertar não remove a condição humana, não elimina imperfeições, dúvidas ou ansiedades. Pelo contrário, ele amplifica a percepção delas. A verdadeira espiritualidade não tem atalhos, ela exige confrontar, não evitar. E confrontar a si mesmo é doloroso, porque nos obriga a enfrentar aquilo que ignoramos, escondemos ou reprimimos ao longo dos anos. Ao embarcar na jornada do despertar, uma das primeiras coisas que enfrentamos é o ego, essa estrutura de identidade que construímos ao longo de nossas vidas. O ego é uma construção complexa e sofisticada que não gosta de ser desafiada, muito menos desconstruída. E quando alguém busca o despertar esperando que ele exalte ou eleve sua própria importância, encontra um abismo de frustração. Porque o despertar não alimenta o ego, ele o revela em toda a sua fragilidade. O ego se apega a ideias como eu sou especial, estou evoluindo, estou acima das ilusões. E a jornada espiritual torna-se apenas mais uma forma de glorificação pessoal. Mas o verdadeiro despertar não concede um status de superioridade, ele exige uma entrega profunda. Ele revela que não somos seres especiais separados do todo, mas apenas uma pequena onda no vasto oceano da existência. A ilusão do despertar como um título que nos eleva acima dos outros se dissolve, e o indivíduo se encontra em uma posição de humildade diante da imensidão do universo. Há uma inevitável desilusão que acompanha o verdadeiro despertar, e essa desilusão é dolorosa. É como se a mente, que por tanto tempo se apegou a crenças, verdades absolutas e soluções externas, começasse a desfazer essas bases. A desilusão é um processo de limpeza, um abandono de todas as crenças que criamos sobre a vida e sobre nós mesmos. E essa limpeza, na maior parte das vezes, é desconfortável, porque tira o nosso chão. Quando a consciência se expande, ela ilumina as sombras internas, a coleção de tudo o que reprimimos, escondemos ou negamos sobre nós mesmos. A maioria de nós prefere ignorar essa parte, mantendo uma imagem idealizada do eu espiritual. Mas, inevitavelmente, cedo ou tarde, a sombra se manifesta e não há como prosseguir sem enfrentá-la. A sombra
é formada por tudo o que evitamos enxergar em nós mesmos, traços de caráter que consideramos inaceitáveis, emoções que julgamos vergonhosas, memórias dolorosas que enterramos. É o que reprimimos porque não se encaixa na imagem que criamos de nós mesmos. O que muitos esquecem é que ao tentar ignorar essas partes, elas não desaparecem. Pelo contrário, permanecem latentes, agindo em nosso inconsciente e influenciando nossas escolhas, nossos relacionamentos e nossa visão de mundo. Enfrentar a sombra significa entrar em contato com aspectos que podem ser perturbadores, mas que também são poderosos. E mais importante, a sombra contém partes valiosas de nossa energia vital. Inconscientemente, você gasta parte de sua energia vital, ou Qi, mantendo seus esqueletos no armário. E isso, a longo prazo, pode ter consequências terríveis. Muitos acreditam que o trabalho com a sombra é apenas um complemento na jornada espiritual. No entanto, enfrentar o lado sombrio é, na verdade, o próprio caminho. Quando mergulhamos na sombra, encontramos traços que frequentemente contradizem nossa autoimagem. Inveja, ciúme, ressentimento, arrogância e insegurança. É doloroso perceber que, por mais que tenhamos buscado ser bons ou espirituais, ainda carregamos essas emoções e impulsos. Este é o momento em que confrontamos o eu que pensávamos ter superado, aquele lado que não queríamos admitir que ainda existe dentro de nós. A sombra frequentemente se manifesta de forma mais clara em nossos relacionamentos. Cada pessoa que encontramos, especialmente aquelas que desencadeiam reações emocionais intensas em nós, seja raiva, medo ou até mesmo uma atração desproporcional, é de alguma forma um espelho de nossa própria sombra. O que nos incomoda ou fascina nos outros são frequentemente aspectos de nossa própria personalidade que ignoramos ou rejeitamos. Esse fenômeno é o que Jung chamou de projeção, onde traços e sentimentos reprimidos são projetados nos outros. Ao perceber que o que nos incomoda nos outros na verdade pertence a nós, podemos usar nossos relacionamentos como um caminho para o autoconhecimento, reduzindo a tendência de culpar os outros pelo que, na realidade, reside em nós. Integrar a sombra não significa abraçar indiscriminadamente comportamentos prejudiciais, mas sim aceitar que esses traços e emoções fazem parte de nossa totalidade. Quando resistimos à sombra, ela se fortalece, mantendo um controle sutil sobre nós. Mas, ao reconhecê-la e aceitá-la, ela perde seu poder sobre nossa psique. Jung disse que o processo de individuação, a busca pelo autoconhecimento e a integração da personalidade é o caminho para a totalidade e a verdadeira transformação. Enfrentar a sombra nos liberta, porque aquilo que reconhecemos perde a capacidade de nos dominar. Aspectos como a raiva ou o medo, quando compreendidos, tornam-se ferramentas para o autoconhecimento. A raiva, por exemplo, pode nos ensinar sobre nossos limites. O medo, sobre o valor da coragem. Esse processo nos torna mais compassivos com os outros, pois começamos a enxergar suas sombras sem julgamento, sabendo que todos têm partes não ditas. Na jornada do despertar, o ego revela-se como um obstáculo frequente. Ele é, em certo sentido, uma máscara criada para proteger nossa identidade e reforçar nossa importância. Ao mesmo tempo, o ego é a fonte de conflitos internos profundos. Nossa mente, acostumada a construir uma imagem sólida e estável de quem somos, tende a resistir às transformações que o despertar traz. Essa resistência é natural, mas para avançar além dela, precisamos entender como o ego funciona e por que ele reage com tanto medo e controle à ideia de dissolução. O ego é o centro de nossa identidade, uma estrutura que mantém nossas crenças, desejos e a imagem que construímos ao longo do tempo. Ele é responsável por nos fazer sentir distintos, separados do restante do mundo. E é precisamente essa separação que se torna um obstáculo no caminho espiritual. O ego cria um senso ilusório de permanência, tentando nos convencer de que somos definidos por nossos pensamentos e histórias pessoais. Ao longo da vida, o ego se fortalece por meio das experiências e da necessidade de proteção. Ele se apega a rótulos, sucessos
e até mesmo fracassos, buscando constantemente a afirmação de seu valor. E assim, qualquer tentativa de transcendência, qualquer sinal de que nossa identidade não é tão sólida quanto parece, gera resistência interna. O ego teme a dissolução porque vê o despertar como uma ameaça de morte simbólica. Para o ego, perder suas certezas e definições é como perder sua própria existência. Esse medo gera uma enorme resistência interna. Quando confrontado com o convite para expandir a consciência, o ego responde com pensamentos e emoções defensivas, medo, dúvida, raiva. É como se ele lutasse para manter o controle e evitar ser absorvido por algo maior. Essa luta interna é descrita em várias tradições espirituais. Quando Jesus disse que devemos perder nossa vida para ganhá-la, ele se referia à necessidade de abandonar as ilusões do ego para encontrar a verdadeira vida. Perder o eu não significa aniquilação, mas uma abertura para uma nova forma de viver. Algumas pessoas acreditam que fundir-se com Deus ou com a luz significa perder a individualidade, mas ocorre o oposto. Significa expandir essa consciência para o universo inteiro. Falando em termos de vibração e energia, quando duas ondas estão alinhadas em frequência e fase, elas criam uma interferência construtiva. A energia de ambas as ondas se combina, resultando em uma onda de maior amplitude. O ego, em sua busca incessante por controle, até tenta se apropriar da jornada espiritual. Ele veste a máscara da iluminação, criando a ilusão de que já alcançou um estado superior. No livro A Máscara da Iluminação, Chogyam Trungpa explica que essa falsa espiritualidade é uma tentativa do ego de se proteger, transformando a espiritualidade em um título, uma conquista, em vez de uma jornada de desprendimento. Esse fenômeno é visto quando o ego cria uma imagem santa, apegando-se a ideias de superioridade, acreditando-se mais evoluído que os outros. Ao fazer isso, evita o verdadeiro trabalho interno e substitui o despertar genuíno por um papel, uma performance. Essa armadilha da iluminação é um desvio sutil, mas poderoso, que pode paralisar o crescimento espiritual e manter o indivíduo preso em um ciclo de ilusão. A única maneira de transcender o ego é por meio da vigilância constante e da humildade. Precisamos observar nossos próprios pensamentos e atitudes de perto, questionando as motivações por trás de nossas ações. Esse exercício de autoconsciência impede que o ego tome o controle de nossa jornada. Santo Agostinho, em suas Confissões, diz que o autoconhecimento leva à humildade, pois quanto mais conhecemos nossas próprias fraquezas, menos sentimos a necessidade de nos exaltar. Essa prática, recomendada em várias tradições, consiste em observar nossos pensamentos e emoções sem nos envolvermos com eles. Ao fazer isso, começamos a perceber que o ego não é nossa verdadeira essência. Essa desidentificação é um passo crucial, pois enfraquece o controle do ego e nos aproxima de uma experiência mais pura e genuína da realidade. A presença silenciosa e alerta nos permite experimentar a vida em sua plenitude, livres das limitações impostas pelo ego. A jornada espiritual não é um caminho linear cheio de luz e serenidade. Muitas vezes, ela se revela como uma travessia por um abismo profundo e sombrio, um processo conhecido como a noite escura da alma. Esse conceito, originado em São João da Cruz, descreve um estado de profunda crise espiritual e emocional, onde tudo parece perdido e o sentido da vida se obscurece. Este capítulo nos convida a explorar essa experiência dolorosa, mas transformadora. A noite escura da alma não é meramente uma experiência negativa, é uma fase necessária para o crescimento espiritual. Durante esse estágio, a pessoa pode sentir desamparo existencial, a perda de propósito e a ausência de conexão com o sagrado. O que antes parecia um caminho iluminado, agora parece desaparecer, levando a uma introspecção profunda e ao questionamento da própria vida e crenças. Thomas More, em seu livro Cuidar da Alma, explica que essa fase é um convite para desmontar as ilusões que construímos sobre nós mesmos e sobre a vida, preparando-nos para um novo entendimento do sagrado. A crise que caracteriza a noite escura da alma geralmente
vem acompanhada de um sentimento de solidão e desconexão. Como Paulo Coelho aponta em O Alquimista, essa escuridão muitas vezes é uma passagem necessária para que possamos descobrir nossa luz interior. A dor e a confusão são catalisadores que nos forçam a confrontar verdades não reconhecidas e abandonar crenças limitantes que nos mantêm presos. Esse processo pode ser comparado a uma metamorfose. Assim como a lagarta se transforma em borboleta após um período de escuridão e solidão no casulo, nós também podemos passar por uma profunda transformação interior ao aceitar e atravessar esse abismo. A dor da noite escura da alma pode nos levar a um renascimento espiritual, onde uma nova visão de nós mesmos e do mundo emerge. Uma das chaves para atravessar a noite escura da alma é a aceitação. Carl Jung afirma que o que resistimos persiste, o que aceitamos pode se transformar. Durante esse período de dor e confusão, a resistência apenas prolonga o sofrimento. Quando aceitamos a situação em que nos encontramos e nos permitimos sentir todas as emoções que surgem, começamos a criar espaço para a transformação. Aceitar a noite escura como parte de nossa jornada espiritual nos permite liberar o controle e, ao fazer isso, encontrar um caminho mais leve através da escuridão. Esse processo pode levar a uma clareza que antes parecia inatingível. As lições aprendidas durante a escuridão nos preparam para uma vida mais autêntica, mais alinhada com quem realmente somos. Emergir da noite escura não significa que a dor desapareceu, mas que aprendemos a carregar nossas experiências com mais leveza, encontrando um novo propósito e significado na busca por um estado mais elevado de consciência e clareza. Na busca por um estado mais elevado de consciência, é fácil cair na armadilha da superioridade espiritual. À medida que aprofundamos nossas práticas e conhecimentos, o ego pode transformar essas experiências em um falso senso de grandeza. O orgulho oculto pode silenciosamente infiltrar-se, levando-nos a acreditar que estamos acima dos outros. A iluminação é frequentemente idealizada como o auge da espiritualidade, mas essa busca pode rapidamente se tornar uma competição. Osho, em A Revolução da Consciência, enfatiza que, quando a iluminação se torna uma questão de status, afastamo-nos de seu verdadeiro propósito. O ego começa a buscar validação por meio de conquistas espirituais, levando à crença de que estamos em um nível mais elevado de desenvolvimento em comparação com os outros. Brené Brown, em A Coragem de Ser Imperfeito, descreve o orgulho como uma tentativa de proteger nossas vulnerabilidades. Quando nos sentimos inseguros sobre nosso valor, podemos nos apegar a um falso senso de superioridade para compensar essas incertezas. Essa defesa pode se manifestar de várias formas, como diminuir os outros ou adotar uma atitude crítica em relação àqueles que não seguem o mesmo caminho espiritual. Esse comportamento não apenas afasta os outros, mas também nos impede de ver a riqueza das experiências humanas. Ao colocar uma barreira entre nós e os outros, perdemos a oportunidade de aprender com a diversidade de caminhos e perspectivas. A espiritualidade deveria ser um convite à inclusão, onde as experiências de todos são valorizadas, e não uma competição para ver quem tem mais conhecimento ou entendimento. À medida que aprofundamos nossa espiritualidade, corremos o risco de nos isolarmos em uma bolha espiritual. Jack Kornfield, em O Caminho do Amor, observa que a introspecção excessiva pode nos distanciar do mundo e das interações humanas autênticas. Tornamo-nos tão focados em nosso próprio crescimento que perdemos a empatia e a conexão com os outros. Essa desconexão pode criar um senso de superioridade, onde começamos a ver o mundo dividido entre aqueles que despertaram e aqueles que estão no caminho certo. Essa dualidade é prejudicial e contraproducente, pois perpetua a ideia de separação e alimenta o orgulho oculto. A verdadeira espiritualidade exige humildade, e humildade não é sobre desvalorizar a si mesmo, mas redirecionar nosso foco para fora, em vez de concentrar-se apenas em nossas próprias experiências. A humildade nos ajuda a reconhecer que a jornada espiritual é uma experiência compartilhada,
onde todos estamos aprendendo e crescendo juntos, e cada um de nós enfrenta suas próprias lutas e desafios. A verdadeira espiritualidade revela-se na prática do serviço e da compaixão. O ego pode facilmente distorcer a busca espiritual, levando-nos a acreditar que nosso conhecimento ou prática nos coloca em um pedestal. No entanto, a verdadeira iluminação não é sobre ser visto como superior, mas sobre a disposição de servir aos outros. Quando começamos a ver a espiritualidade como um meio de ajudar e apoiar os outros, afastamo-nos da mentalidade de superioridade. O serviço aos outros torna-se um reflexo de nosso próprio despertar, uma oportunidade de conectar-se com a humanidade e criar uma rede de compaixão. O despertar da consciência não se trata de alcançar uma luz definitiva, mas de abrir-se para ver todas as nuances da experiência humana. Aqueles que embarcam nessa jornada devem estar preparados para enfrentar suas sombras, suas dores e as ilusões que criaram sobre si mesmos. A verdade é que o despertar é uma jornada interminável, onde a cada passo encontramos novas camadas a serem desvendadas e integradas. O lado sombrio do despertar é, na verdade, uma parte essencial do processo. É nessa escuridão que descobrimos nossa verdadeira força e nossa capacidade de amar, não apenas a luz, mas também a sombra. Espero sinceramente que este vídeo tenha ajudado de alguma forma na sua jornada de expansão da consciência. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, O Buscador. Obrigado por assistir.